Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Santo dia, meus irmãos, estamos juntos aqui para mais uma reflexão do Santo Evangelho. Hoje, estamos no sábado, 6 de julho de 2024, 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Vai dizer assim: Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, lhes perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Bom, aqui nessa palavra, começando no versículo 14, a gente vai ver que os discípulos de João dirigem-se a ele, dirigem-se a Jesus. E aqui a gente está falando, claro, de São João Batista, os discípulos de São João Batista. E eles questionam Jesus sobre o jejum, ou seja, Senhor, por que nós somos discípulos de João Batista e também os fariseus jejuamos, praticamos o jejum, fazemos alguma espécie de penitência, clamando a misericórdia do Senhor, mas os teus discípulos não jejuam, não praticam as mesmas práticas que nós. Jesus vai dar um ensinamento de que, enquanto o noivo está com eles, não faz sentido eles se penitenciarem. E aqui é importante que a gente entenda que Jesus não está falando que fazer penitência não é importante. Não é esse o sentido que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo colocar é que tanto alguns discípulos de João Batista, assim como principalmente os fariseus, estão acostumados a práticas exteriores, práticas de penitência, mas eles não colocam o seu coração nessas práticas. Então, são práticas meramente exteriores, aonde por vezes eles nem compreendem o sentido dessa prática que eles estão praticando, mas eles colocam, eles praticam, eles fazem por tradição, por regra, por alguma coisa assim, e não se dão conta de que o rei, aqueles a quem eles clamam, para quem eles fazem a penitência, clamando a misericórdia do Senhor, o próprio Senhor está no meio deles. Então, fazem essas práticas exteriores meramente por fazer, por uma mera prática ritual ou por um mero costume, uma mera tradição, mas não compreendem que aqueles que lhe clamam misericórdia, o próprio amor, a própria misericórdia se encontra no meio deles, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, E aqui a gente até percebe, pode até tirar desse versículo, de que, claro, ainda não se tem a compreensão de que Jesus é de fato o Messias esperado, porque se soubessem, se acreditassem que Jesus é o Messias, aquele que há de vir, o Salvador do mundo realmente, eles não jejuariam, eles teriam atenção, eles estariam ao lado do Mestre, se alegrando com o Mestre enquanto ele ainda estava com eles, Aqui a gente também vê a figura de Jesus se chamando de esposo, se colocando como esposo, os apóstolos amigos do esposo, porque a igreja, ela é retratada como a noiva de Cristo.
A igreja de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Tanto que lá em Apocalipse a gente vê sobre as núpcias do Cordeiro, ou seja, é um casamento, né? É uma festa de casamento. E aí Jesus coloca essa questão de, enquanto o noivo está, os amigos do noivo estão com o noivo, estão com o esposo, melhor dizendo. Em algumas traduções vai falar noivo, não esposo, mas enquanto o noivo ou o esposo está no meio deles, convém alegrar-se, porque eles creem que, eles creem que aquele que está no meio deles é de fato o Senhor, o prometido das nações, né? E não se atém em práticas exteriores. É claro, quando o noivo for retirado do meio deles, aí sim eles praticarão a penitência, a mortificação e tudo mais. Lembrando que Jesus não tira, então, a importância das práticas penitenciais, mas sim traz para ela um novo sentido, renova, dá um novo sentido para essas práticas que devem ser feitas não meramente de forma exterior, mas sim, principalmente, de forma interior, né? Para a conversão dos corações. Seguindo aqui, então, nos outros versículos, o versículo 16, por exemplo, Jesus vai falar: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Bom, aqui o sentido é claro, né? Ou seja, a gente não coloca um remendo, um pano, um tecido novo, numa veste que já está poída, já está gasta, né? já tá se desfazendo, já está, enfim, com algumas imperfeições. A gente não vai colocar algo que é perfeito naquilo que é imperfeito, né? É preciso um preparo, é preciso uma renovação, é preciso realmente uma restauração completa daquele ser para receber aquele remendo, para receber aquele vinho novo. E aqui o vinho novo que o Evangelho fala é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Então, aqui a gente está falando, Jesus está colocando para nós a necessidade da conversão, a necessidade de abrir-se à graça de Deus para ter renovado em nós renovarmos por completo, né? Nos renovar por completo. Jesus fala: coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, assim tanto um como o outro se conservam. Ou seja, é preciso, se nós queremos acolher a nosso Senhor, se nós queremos acolher esse vinho novo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos tornar homens e mulheres novos. Nós precisamos abandonar esse vaso velho que nós somos, esse odre velho que nós somos, essa roupa já poída, essa roupa já gasta pelo pecado, já gasta por tantas outras aflições, tantas outras coisas que a gente carrega conosco na nossa vida. É preciso que a gente abandone essas práticas meramente exteriores. É preciso que nós voltemos o coração completamente ao nosso Senhor. É preciso que a gente, de fato, se abra à graça de Deus, e aqui vem, né, o como fazer isso, como buscar essa renovação, como se tornar um odre, um vaso novo para receber um vinho novo. Não tem outra saída, meu irmão e minha irmã, senão colocar-se aberto à ação do Espírito Santo, colocar-se aberto à graça de Deus, porque tudo é graça, só a graça de Deus nos basta. Nas cartas de São Paulo vai falar sobre tantas coisas, né? Sobre tantas coisas que ele queria ser, sobre tantas coisas tantas possibilidades que esse caminho de espiritualidade nos direciona, mas o Senhor vai falar: a minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus, ela basta para nós. Desde que nós estejamos, mas nós precisamos estar abertos à manifestação dessa graça em nós. E aí, uma vez abertos a essa graça, abertos à ação desse Espírito Santo, que nos renova, que nos transforma, que faz de nós homens e mulheres novos, renovados em nosso Senhor Jesus, que nós possamos pedir, clamar a esse mesmo Santo Espírito a fortaleza e uma fé firme, para que a gente possa, como Santa Madre Teresa d'Ávila vai falar,
é preciso a determinada determinação, para que a gente possa buscar esse caminho realmente de santidade, para que a gente possa, uma vez abertos à graça de Deus, abandonar de uma vez por todas tudo aquilo que nós fomos, todo o nosso passado, deixar para trás toda aquela vida de pecado, toda aquela vida de práticas, de coisas que não nos aproximam de Deus, pelo contrário, que nos afastam cada vez mais. Então, que a gente possa ter, como Santa Madre Teresa d'Ávila diz, possamos ter essa determinada determinação para que nós possamos trilhar esse caminho de santidade. Não é um caminho fácil, mas é certamente um caminho de muita alegria, porque a gente sabe em quem a gente coloca a nossa esperança. E Jesus está no meio de nós. O Senhor não nos abandonou, não nos abandona. E por Ele estar no meio de nós, devemos nos alegrar nele. Devemos nos alegrar nele e com Ele. Então, que a gente possa ter essa nossa vida renovada, que a gente possa se abrir cada vez mais à graça de Deus e que a gente possa realmente renovar o nosso ser. Que a gente possa abandonar o homem velho, a mulher velha, sermos restaurados pelo Espírito Santo e deixar que Deus nos conduza para uma vida nova, para que nós, uma vez renovados, possamos ser esses odres novos que vão receber o vinho novo que o Senhor Deus tem para nos dar. Então, meu irmão, minha irmã, que a reflexão desse Evangelho possa trazer frutos na tua vida, possa renovar a tua esperança e possa te fortalecer nessa caminhada, para que você possa tomar essa com determinada determinação, tomar essa decisão final de abandonar essa vida de pecado e seguir o caminho novo, o caminho, a verdade e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a luz desse Evangelho possa nos renovar, nos fortalecer e que nós possamos estar cada vez mais abertos à graça de nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.